Eu apresento para vocês, senhor e senhora Richard Buck Filipovski. Vivenciar uma coisa no dia de hoje pode acionar a chave de alguma coisa que tenha uma carga emocional muito grande para nós. E agora ficou ainda mais desconectado da realidade que realmente acontece. Quando sonhamos, é como se acontecesse uma tempestade no nosso cérebro. Há trovões elétricos nos nossos céus de sinapses, na terra do nosso ser. Cria uma cascata química no corpo que o prepara para conquistas, realizações, para ter fome de experiências emocionais. Mas não teríamos vitória, não teríamos essa fome se não tivéssemos antes aquele holograma e aquela química que nos ajuda, nos modifica. Passamos de seres cheios de medo para seres sem nenhum medo depois de um sonho. O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano. Nos permite fazer distinções, mudar de ideia. Através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção, as pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade.
Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Isso não é diferente de rezar. Não existem textos religiosos que dizem que o pensamento não faz diferença. Não existem textos religiosos que não digam que sua oração e sua intenção não deveriam ser respondidas por Deus. A física quântica e o observador têm a ver com a explicação de como isso acontece. Quando deixamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro é designado a fazer essa coisa. O lobo frontal, com um espaço enorme, é o altar onde colocamos um pensamento e nos permite manter o pensamento por um período extenso de tempo. E diminui o volume do estímulo externo. Perdemos a noção do tempo e do espaço. Esse é o momento em que pisamos no campo quântico. É quando deixamos mais real um pensamento do que qualquer outra coisa. Somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente seres humanos. Isso só se torna uma limitação quando ficamos acessando as mesmas emoções e comportamentos no cotidiano e não vamos a lugar nenhum em termos de mudança ou evolução das nossas vidas. Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim. O mestre é um gato diferente. É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. De realidades que não nasceram. E o dia se torna uma fertilização de infinitos amanhãs. Existe uma parte do cérebro que se chama hipotálamo, que é como uma fábrica pequenininha. É um lugar que junta uma certa química que combina com certas emoções que vivenciamos. Essa química é chamada de peptídeo. São uma pequena corrente de sequência de aminoácidos. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz 20 tipos diferentes de aminoácidos juntos para formular sua estrutura física. No hipotálamo, pegamos uma corrente de proteínas chamadas de peptídeos e juntamos com peptídeos neurais ou hormônios neurais que combinem com o estado emocional que vivenciamos no cotidiano. Então tem uma química para a raiva, uma para a tristeza, uma para a vitimização, uma para a luxúria. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. E quando isso acontece, no nosso corpo ou no nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente juntar o peptídeo correspondente e o solta pela glândula pituitária na corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, ele acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula do corpo tem um receptor na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores em sua superfície, abrindo caminho para o mundo externo. E quando um peptídeo chega numa célula, ele literalmente funciona como uma chave na fechadura. Encosta no receptor e se encaixa. Ele toca o receptor como se fosse uma campainha, mandando um sinal para a célula. Hora da festa!
O que acontece na vida adulta é que a maioria de nós que teve seus tombos pelo caminho está operando emocionalmente separado do lugar ou operando como se hoje fosse ontem. O que é? Mistura. A mudança em si significa que devemos abandonar nosso antigo eu, deixar para trás nossa identidade por alguns momentos e começar a especular quem poderíamos ser. Para mudar significados, modificar nosso comportamento de um jeito que seja permanente. Nossas experiências colorem o que sabemos. Não há nenhuma avaliação objetiva de nada, porque a nossa avaliação de qualquer coisa tem a ver com nossas experiências anteriores e com nossas emoções. Tudo tem um peso emocional. Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas. A ciência agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte. Essa é a história de um peptídeo em uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos. E alguns modificaram os núcleos da célula. Cada célula está viva e cada célula tem consciência, principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência no corpo. Tô com fome! As células dizem ao cérebro: Que fome! ainda não fomos consertadas hoje, e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. A gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! Eu tô comendo aqui, olha! Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele. Estragou a minha festa! As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que sejam. Se forem sexuais, se fazem de vítima. Coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. Senhora, não mergulhe seu camarão mordido no molho de novo. Vá se ferrar com seus hábitos saudáveis. Sou irmã da noiva, coloca a bunda em cima desse molho se eu quiser. Coloca a bunda aí se eu quiser. Vá até lá e sirva. Eu quero todo mundo com o prato cheio. Vai lá servir, anda logo. O que é a realidade? Realidade? Não há realidade.
Pegaram animais de laboratório e colocaram eletrodos em partes do cérebro que produzem aqueles peptídeos neurais. Esses peptídeos são tão fortes quimicamente que mesmo que o animal de laboratório fosse treinado para apertar uma alavanca para obter a química que o peptídeo neural solta, o animal escolhia a química do peptídeo mais do que comida, mais do que sexo, mais do que água, mais do que o sono. Na verdade, ele chegou ao ponto de exaustão física e desmaiou antes de cuidar de si fisicamente. E é isso que o estresse faz com o nosso corpo. Ficamos tão viciados no estresse da nossa vida que não conseguimos parar de trabalhar, mesmo quando não nos faz bem. Não podemos abandonar um relacionamento porque não nos faz bem. Não podemos fazer escolhas porque os estímulos e as respostas produzem a química que enevoa nossas escolhas. E não somos diferentes do cachorro que não tem a habilidade de fazer escolhas por causa do tamanho pequeno do seu lobo frontal. Como alguém pode dizer que está apaixonado por uma pessoa em especial? Eles só estão apaixonados pela antecipação das emoções em que estão viciados. Porque a pessoa pode pular fora na outra semana por falta de condescendência. Como é que você não vê? Não. Você não entendeu a piada. É uma piada de fotógrafos. Continuem com a sua música. Oh, tudo bem? Bom, eu vi um noivo trepando com uma menina. Quando? Agora! Eu estava com o noivo? Eu sei ler lábio. Desculpa, eu estava com um noivo agora. Ele ama Paulette. Não. Onde? Polacos, eles ficam parecidos de terno. Todo mundo secretamente é um aventureiro, ama a aventura. É só dar o primeiro passo. E uma vez que acontece o momento do insight, esse momento traz uma frequência, uma mensagem. As células do corpo estão animadas com a possibilidade, com o potencial do desconhecido, com a história do futuro ou com um futuro de oportunidades que podem estar um pouco mais para baixo dentro da toca do coelho. E se a pessoa se permitir vivenciar a incerteza e o misticismo, ela poderá voltar diferente da toca do coelho. Ela será uma pessoa diferente, e quando voltar para o seu mundo, porque processou essa informação e deixou pegadas na mente e no cérebro, a percepção de mundo dela nunca mais será a mesma. Como podemos dizer que vivemos cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que já estamos viciados? O mestre é um gato diferente. Quer? É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. E o dia se torna uma infinidade de amanhãs. É noivo! Ao noivo! E aí, meninos? E aí? Oi. Querem o quê? Umas gatinhas fogosas. Yeah!
É uma rede psicossomática e especialmente os adolescentes são controlados pelas partes baixas. Vem aqui me servir. O olho não controla as moléculas da emoção. Os movimentos rápidos de olho nos ajudam a decidir onde focar. Ficam interpostos no cérebro médio. Mapeia os receptores de narcóticos e os receptores de outros peptídeos. Mais uma vez, o comando de busca que está acontecendo está relacionado a encontrar um estado emocional específico. Gata, manda ver. Search command that's going on is related to finding a certain emotional state. Vaca. Boa. Vaca. Sistema danificado. Ai, meu Deus. Ela não vai gostar de mim. Não! Que gata! O que você está esperando? Vai lá, sai pra lá, mariquinhas! Ai, eu não tô acreditando! Vai, vai, vai! Sai logo do caminho! Ah! E aí, gatinha? Ah, que isso? Eu sei que você também está afim! Ah, não me olha assim! E quem é viciado em sexo? Na verdade, o sexo é uma invenção que nos permite ver o futuro. Pense nisso um pouco. E aí, garotão? Tem um foguete no seu bolso ou você está muito feliz em me ver? Mais cachorras, gata, manda ver. Mais cachorras. Manda ver. Mais cachorras. Abortar.